a babá não tem um papel de educadora, né? Esse papel cabe aos pais. Mas é importante estar atento nessa seleção porque vai influenciar muito no desenvolvimento da criança, né, Diz? E como vai, né? Então, os pais têm que estar bem atentos aí nessa contratação, também no relacionamento entre a criança e a babá. Eu acho que com isso você vai percebendo também as coisas em casa, lembrando que é aquilo que trouxe a matéria, né? Esse papel de cuidar, de educar, sempre será nosso, né? Deus nos deu, a gente precisa cuidar, não é? Pois é, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre tudo isso, sobre esses estímulos, né, que as crianças vão recebendo, né, e vão trazendo em si. Hoje a gente percebe, ontem nós falamos aqui um pouco sobre esse negócio de estar conectado, sobre os avalanches das informações que vão chegando até nós. É claro que a gente, né, a favor sim da tecnologia, queremos que todos usem, né, a tecnologia, mas a nossa orientação sempre, né, e a nossa chamada de atenção é justamente essa, né, quando passa dos limites, os cuidados que nós precisamos ter. E aí a gente percebe que as crianças também, né, a cada dia mais, Edvoneide, elas estão chegando mais cedo, né, nessas coisas tecnológicas, enfim. Essa precocidade pode atrapalhar? O que pode gerar nas crianças? Então, Dicilene, as crianças, elas precisam de determinados estímulos, de vários estímulos, e os pais são essas pessoas que vão propiciar esses estímulos para as crianças. Você perguntou dos estímulos tecnológicos, eu posso aqui falar que a criança, mesmo antes dela saber ler e escrever, não há problema também dela trabalhar com esses estímulos tecnológicos, mas o pai precisa usar do discernimento, né, e ter como indicador a questão da maturação, que é um processo natural que toda criança, que todo ser humano vive, e principalmente a faixa etária. E aqui eu não me detenho só ao uso do computador, mas, por exemplo, o pai pode convidar a criança para ir ao cinema, para ver um filme, ou até em casa mesmo colocar um filme legal para a criança assistir. Após esse filme, precisa-se haver uma discussão, dependendo da idade da criança, uma discussão sobre como foi o filme, a criança vai recontar, vai ser um estímulo para a criança que ela vai estar trabalhando a capacidade dela de argumentação, de observação, de concentração. Se o pai dá uma câmera digital para a criança, né, a criança também vai exercitar alguns estímulos. Quando ela tira uma foto, vai estar trabalhando o estímulo motor, o estímulo físico, vai estar trabalhando a concentração dela, a atenção, a criatividade. Então, é importante, sim, vai estar trabalhando a autonomia dela. Então, assim, você que é pai, não se detenha só ao estímulo tecnológico. Ele é importante, sim, mas tenha como indicador sempre a idade, a faixa etária, e tenha como indicador também a maturação da criança. Por exemplo, tem pais que dão um tablet para a criança de 2 anos. Tá, é importante, mas ela vai estar trabalhando só a parte motora dela em determinada situação. Ela vai estar pensando, ela vai estar interagindo sim, mas ela precisa se socializar, ela precisa estar com outras crianças. Então, até que ponto é totalmente importante? Ele é importante, né? Eu trago aqui que ele é super importante, mas não esqueça dos estímulos afetivos, né? O estímulo intelectual, o estímulo da socialização, tudo isso influencia no processo de desenvolvimento da criança. Agora, você falou da televisão, eu acho que é muito interessante a gente dar uma paradinha para falar sobre isso, porque às vezes, né, o pai acha que a criança está ali assistindo um filme, até mesmo da idade dela, né, que é indicado para a idade e tudo, tá tudo tranquilo, né? Mas é bom que o pai também acompanhe, porque durante esse filme ou esse desenho, alguns estímulos também estão sendo desenvolvidos, não é, na criança? Isso mesmo. O indicado é que o pai, antes de passar um filme para a criança, que ele conheça esse filme. Veja a classificação, se serve, se convém para a idade do seu filho. É importante, né? Porque as mesmas regras que você dá para o seu filho no mundo real, você também tem que aplicar para esse mundo virtual, da internet, o da TV também, os filmes, trazendo para a criança não só aquilo que é a ficção, mas trazendo aquilo que é a realidade. E o pai precisa também fazer esse processo de monitorar aquilo que a criança vê. É um cuidado, é um zelo, não é tirar a privacidade da criança, mas é zelar por aquilo que o filho está vendo. O que acontece com a criança, né, quando ela começa a ver programas que não são adequados para a idade dela? Porque hoje em dia a gente percebe tantos programas, né? Crianças tão pequenas, vendo programas de adolescentes, enfim, o que acontece na vida dela quando ela começa a assistir coisas inapropriadas pela idade dela? Então, pode acontecer diversas coisas, por isso que é a importância dos pais. Vou dar um exemplo aqui. Se você deixa seu filho de 5, 6 anos o dia inteiro
em frente a uma TV, ele não vai estar vivendo o processo de socialização com outras crianças, vai ver o isolamento, vai ver o individualismo. Se essa criança fica o dia inteiro na frente de um computador só na internet, ela pode desenvolver o quê? Essa criança, ela pode, além de se isolar, porque ela não vai estar se relacionando com outras pessoas reais, mas só virtuais, e se não foi bem desenvolvido isso, enquanto conversa, né? Porque o pai às vezes dá o estímulo, oferece o estímulo, mas ele não oferece de uma forma exata, de uma forma coerente. Fica lá na frente do computador para passar o tempo. Ele não fala isso, mas a postura dele às vezes diz isso. Aí vai assistir tal filme, vai assistir tal desenho animado, mas convém aquilo ali? Então você pode estar criando, né, o seu filho como uma criança que precisa passar o tempo com algo. Mas esse algo, será que é proveitoso? Será que é coerente? Será que foi visto antes? Será que é avaliado, né? Agora, como funciona essa fase dos estímulos, né? Como eles devem ser feita essa estimulação por idade? Como é que acontece? Então, a gente dá ênfase aos estímulos, principalmente de 0 até os 6 anos. É o momento onde o cérebro ele está cheio das janelas abertas ou janelas de oportunidades. Você pode perguntar, o que é isso, Edivoneide? As janelas abertas ou janelas de oportunidades é um momento crucial onde a criança ela vai estar mais suscetível a diversas aprendizagens. Não que a partir dos 7 anos a criança não estará, ela vai aumentando, vai desenvolvendo cada vez mais esse processo da aprendizagem. Até o momento que nós morremos, nós estamos aprendendo algo. Mas nos primeiros anos, de 0 a 6 anos, a criança ela está mais apta a diversas aprendizagens. Então, é importante esses estímulos desde o nascimento. Você não pode deixar para estimular o seu filho quando ele estiver com 3 anos, 5 anos, 4, não. Desde a barriga, desde o momento que a criança já está no ventre materno, a mãe já pode ir estimulando, conversando com a criança, acariciando a barriga. É um estímulo, é o estímulo afetivo, o estímulo emocional. Quando a criança nascer, você vai estar trabalhando outras formas de estimular a criança de forma que possa desenvolver uma criança não só intelectualmente. As pessoas, né, principalmente alguns pais, eles se preocupam tanto com o QI das crianças, né, com o estímulo cognitivo, estímulo intelectual, e acaba esquecendo o estímulo físico, o estímulo emocional, a parte motora da criança que precisa ser trabalhada, precisa ser exercitada. É isso, Rodrigo. É interessante a gente conhecer as fases, até para a gente saber também trabalhar com essas crianças, não é isso? Pois é, Diz. A gente tem uma pergunta, a Kelly Galego, lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Gostaria de saber os melhores brinquedos para a idade do meu filho, que está com 1 ano e 1 mês, Edivoneide. Então, os livros, tem vários brinquedos legais, mas eu posso citar aqui os livros. Foi feita uma pesquisa, Rodrigo, há alguns anos atrás, e foi, através dessa pesquisa, detectado que as crianças que têm uma maior habilidade com os livros desde os primeiros anos de vida, não precisa ser 1 ano, pode ser até antes, a criança lá na banheira com um livro inflável, ela tendo esse contato, foi constatado que futuramente ela vai ter grandes habilidades a mais com a leitura. Então, o livro é algo legal, instrui e também é um brinquedo, mesmo a criança não sabendo ler convencionalmente. Aqui nós temos que serve também para essa idade, nós temos o percurso. Esse percurso aqui, a criança, além de estar trabalhando a percepção tátil, vai estar trabalhando a parte visual, a coordenação motora, ela irá precisar movimentar cada peça e os pais irão fazendo esse processo de acompanhar, o trabalho com o brinquedo e de conversar também. Mesmo ele não conhecendo as formas geométricas, o pai pode estar trabalhando essas formas geométricas. Está trabalhando a coordenação motora fina, vai estar trabalhando a percepção visual da criança, a concentração, a atenção. Então, isso aqui é bem... As cores, As cores também, isso mesmo. Livro, nós temos esse livro aqui que também pode ser trabalhado com uma criança a partir de 1 ano. Esse aqui pode ser com uma criança a mais, porque ele tem um quebra-cabeça super pequeno. Então, tem que ter esse cuidado com as peças. Às vezes, os pais compram brinquedos por aquilo que o brinquedo mostra, mas não por aquilo que realmente é adequado para a idade da criança. Isso aqui, para uma criança de 3 anos, daria. Para de 1,5, seriam encaixes maiores, quebra-cabeças maiores, né? Então, seria bem adequado para esta idade. Esse aqui, disse Lene, nós temos aqui um brinquedo... eu amei esse daqui. Que é o fantoche, o famoso fantoche que as crianças tanto gostam. É o brinquedo chamado de fantasia, do faz de conta. Então, para a criança de 1 ano e meio também, o pai pode pegar, comprar alguns fantoches, contar histórias, porque a criança está no mundo da fantasia, o mundo fictício. Você vai contando essas histórias e a criança vai viajando. Pega um livro legal, conta a história, pede para a criança depois, passando, folheando o livro, mostrando o desenho que ele mais gostou, mesmo que com 1 ano ele não reconte a história, mas ele vai estar trabalhando a leitura de imagens, que é super importante, é um estímulo bem importante para a criança de 1 ano. E elas amam, né? Elas amam mesmo. Essa fase é uma fase que elas gostam muito de colorido, de vozes, não é?
E é uma oportunidade da convivência também dos pais, não é? Isso, de estar junto. Vai estar trabalhando a socialização, vai estar trabalhando o estímulo afetivo. Para você não estar tão preocupado com o estímulo cognitivo, que é importante, busque trabalhar outros estímulos. Eu me detenho aqui ao estímulo afetivo. Os pais muitas vezes dão vários estímulos, compram vários brinquedos legais, dão os tablets, mas eles não vivem esse momento com o filho. Ele apenas dá. Então o estímulo ele não precisa apenas ser dado, mas como ele é oferecido, como é trazido para essa criança. Porque não adianta você dar um arsenal de brinquedos se esses brinquedos não têm significado para a criança. Então eu trago aqui o estímulo afetivo, que é super importante e ele vai desencadear outros estímulos no processo de formação e desenvolvimento da criança. E é o principal estímulo, né? Que é o estímulo do carinho, da presença, do amor. Se a criança tem tudo isso, ela vai conviver com as outras coisas, né? Aí a participação dos pais é muito importante, né? De sentar, de ajudar, de presenciar, de fazer sons, né? Nos brinquedos, os carrinhos de madeiras, enfim. Isso é importante, né? Eu acho que a criança sente muito... Eu acho que antigamente, né? Claro, gente, eu tô falando assim, na época da minha mãe, eu me lembro direitinho, né? Minha mãe sentando lá no quintal lá de casa, que era grandão. Eu sou mineira, mineira gosta, né? De quintal. E brincando com a gente, com aquelas comidinhas de terra. Você lembra disso aí na sua infância? Que época gostosa, né? E a gente tem que voltar a viver, os dias são corridos, né? A gente sabe que muita coisa mudou. Hoje muitas mães precisam sair de casa para trabalhar, mas não podem de jeito nenhum perder o vínculo com seu filho, né, Edvaneide? Isso mesmo, Dicilene. Esse vínculo ele é super importante para o processo de formação da criança. Esse brincar, esse estar junto, ele não apenas é um passatempo. Algumas pessoas acham que o brinquedo é um momento de recreação, de passatempo. Pelo contrário, é um momento super importante onde a criança ela interage com ela e com o mundo que está ao seu redor. Enquanto a criança brinca, ela desenvolve várias habilidades. Os pais às vezes se preocupam em preencher a agenda da criança de segunda a sexta. Todo dia tem uma atividade diferente, mas não deixam o espaço livre. E a criança precisa desse espaço livre para brincar e até um momento para ela não fazer nada, para ela ficar na dela. É importante. É interessante a gente falar sobre isso também, Edvaneide. Essa criança, quando a criança é muito estimulada, o que pode ocorrer com ela, hein? Como você diz, essa agenda, né, lotada aí de atividades durante a semana inteira, o que pode ocorrer com essa criança? Isso mesmo, você trouxe um tema super importante, Dicilene. O estímulo excessivo, demasiado, ele é tão prejudicial quanto a falta de estímulo. Às vezes eu me preocupo tanto eu vou estimular bastante meu filho porque eu quero que ele seja um Einstein. Então, você pode se preocupar com o QI do seu filho, mas as outras habilidades foram desenvolvidas, você pode desenvolver um Einstein, mas vai ser uma pessoa, se não desenvolver as outras habilidades, os outros estímulos, uma pessoa imatura, uma pessoa afetivamente descontrolada, uma pessoa isolada, uma pessoa triste, porque foi desenvolvido só uma das áreas, só foi estimulado o cognitivo. Só a parte intelectual da criança, que você precisa sim, é importante, mas junto com vários outros estímulos. Tá certo. E aí também cuidado com atividades demais, né? Mesmo que for brincadeiras também, é interessante isso também. A criança precisa de um tempo para ela, né? Mesmo quando é pequenininha, ela precisa ficar quieta também, um tempo. Ela precisa descansar. Porque a vida, não é, Rodrigo? A vida está tão corrida ultimamente que a gente acaba impregnando isso também nas crianças, não é assim? Diz, a gente vive numa vida tão agitada que a gente acha que as crianças também tem que cair nisso. Só que a gente esquece, né? quando a gente era criança, eu tinha uma vida tranquila, como toda criança. Acho que tem esse tempo livre que ela falou, que eu acho que é muito importante. Aproveita, tem uma perguntinha da Marilene, de São José dos Campos. Ela tem uma filha de 5 anos. Muito esperta e ativa. E ela quer saber qual o melhor brinquedo ou a melhor atividade para uma criança dessa idade, muito esperta e ativa. Geralmente, todos os brinquedos eles são importantes para a criança em determinadas fases, mas para uma criança de 5 anos, já que ela é agitadinha, ela é um pouco inquieta, brinquedos que trabalhem a concentração dela, que ela possa, né, focar essa questão da agitação, que ela possa acalmar. E nesse caso aqui, eu não diria que ela poderia ficar várias horas em frente à TV, não. Ela vai só absorver, ela não vai estar trabalhando só essa concentração. Mas jogos de encaixe, jogos de quebra-cabeça, aqui eu tenho um quebra-cabeça super legal, Rodrigo. Esse quebra-cabeça aqui, ele vai estar trabalhando muito a concentração. Eu trabalho com ele, com as crianças, a partir de 5 anos com esse quebra-cabeça. Então a criança ela vai parar, porque ela precisa montar e a criança gosta de um desafio. Então, um dos jogos mais indicados. Além de estar trabalhando a antecipação de raciocínio, a observação, a capacidade de montar as peças, buscar onde que a peça deve ser encaixada, então ela vai dar uma concentrada. Principalmente o quebra-cabeça para as crianças um pouquinho mais agitadas, eles são bem indicados. E outros brinquedos que
traga a criança para dar uma paradinha, para se concentrar. Agora eu tenho mais uma perguntinha também, que a Edvanete falou sobre a fantasia, a criatividade das crianças. Eu queria saber, assim, como que o pai ele deve estar atento para trabalhar essa fantasia e de que maneira ele pode trabalhar. Por exemplo, você mostrou os bichinhos, os desenhos, mas a fantasia, até que ponto ela pode ser benéfica ou maléfica, já que hoje a gente ouve falar de muitas literaturas, até nos desenhos, coisas associadas à magia. Isso é bom para a criança ou não? Então, a criança ela passa pelas fases de desenvolvimento. Tem uma das fases dela que a criança cria mesmo as histórias. Ela vive no mundo fictício dela, ela conversa com os brinquedos. Amigos imaginários. Isso, os amigos imaginários. Ela dá vida aos objetos, ela pega esse brinquedo aqui e começa a brincar com ele, a falar com ele. Então, dos 2 aos 6 anos, essa fase é normal. Tem crianças que aos 5 anos já parou com essa fase. Mas se você tiver sua criança com 7, 8 anos, essa criança estiver nesse mundo fictício, conversando com os amigos imaginários, então ele já está fora da fase. E quando a criança tem 3 anos, ela vai pegar um livrinho, ela vai entrar naquela história, ela vai sentir a personagem, vai sentir aquela princesa, ela vai entrar mesmo. É importante que ela entre porque faz parte do mundo da imaginação. O pai também não tem o direito de chegar e cortar, falar, não, isso não existe, para de brincar que isso aqui é uma madeira, não tem vida. É uma madeira, mas para a criança tem vida. É o que nós chamamos do animismo, ele dá vida aos seres inanimados, os seres que não têm vida. Então, a partir dos 6 anos, essa fase já dá uma equilibrada, dá uma acalmadinha. Então, é importante os pais estarem atentos para começar a diferenciar o que é realidade do que é fantasia. E no tempo que é dos 2 até os 6 anos, a criança passa por esse momento, é normal, é natural. Tá certo. Edvanete, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada pelas dicas, eu acho que ajudou bastante, né? Porque às vezes a gente cai nesse corre-corre da vida e esquece um pouquinho de tudo isso. Então, muito obrigada, viu? Pelo alerta aí para todas nós, né? Que somos pais e queremos o melhor para o nosso filho, com certeza. E quanto ao estímulo, Dicilene, eu concluo aqui dizendo que não se preocupe com vários estímulos, né? Com o arsenal de estímulos. Dê o estímulo na medida certa, sem ser de mais nem de menos. Busque o ponto de equilíbrio. Mas esse estímulo precisa também ter o ponto de como ele é oferecido. E esse oferecido diz respeito aos pais, a presença, o estar junto. É o melhor estímulo, é o estímulo afetivo. Nossa, tá aí, né? Precisa de mais alguma coisa? Acho que não, né?